Está no ar mais um programa do Núcleo de Política e Cidadania, aqui do canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Você pode nos acompanhar pelo TV Comunitária, tudo junto, sem acento, .rio, que é o novo domínio aqui da TV, além daquele que você já conhece, que é o tvcrio.org.br. Hoje nós vamos falar sobre a campanha Setembro Amarelo, de prevenção contra os suicídios. Temos a grata satisfação de entrevistar Sheila Monteiro, que é coordenadora de um canal no YouTube, Viver é de Lascar. Pedagoga, professora de filosofia e sociologia, cursando a pós-graduação também, que ela vai nos contar aqui, e ela dá aula no ensino médio e ensino técnico. Sheila, primeiro, obrigado pela sua presença e vamos debater, então, aí sobre o que é o Setembro Amarelo. Pois é, primeiro agradecer também, né, de estar aqui, essa oportunidade imensa. Moisés, você é um querido, muito obrigada. E a gente vai bater um papo saudável, falando um pouquinho dessa campanha tão interessante que é o Setembro Amarelo. Qual o objetivo da campanha Setembro Amarelo? Então, Moisés, o Setembro Amarelo ele surge num momento de alerta, né, para prevenção contra o suicídio. Os números de suicídio eles são muito grandes e a gente vê essa infelicidade, né, de pessoas tirando a sua própria vida. Então, a campanha, o objetivo dessa campanha é alertar as pessoas no seu entorno de que, bem próximo, nós poderíamos ter alguém que um dia vai cometer o suicídio. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e a gente pôde contar no dedo. Eu percebi que eu tive 5 pessoas muito bem próximas que tiveram caso de suicídio em sua família. Então, se a gente contar no dedo, a gente vai ver que teve alguém muito próximo da gente. Então, o objetivo principal da campanha é alertar. Então, todo mês de setembro, ele vai ser esse alerta. A gente tem esse alerta no Rio de Janeiro, em todas as capitais do nosso país. E o Dia Mundial da Prevenção a respeito do suicídio foi no dia 10 de setembro. Então, a gente já aproveita esse mês para a gente mobilizar. Aliás, eu estou até de amarelo, né, para compor isso. A gente vai rir, mas a coisa é séria, muito séria. A cor, então, dessa campanha é o amarelo para marcar como uma questão do marketing. Exatamente. E tal. Tem até uma história atrás disso. Tem? Desculpa. Então, conta a história. Aqui é para contar a história. Para contar. Então, vamos contar a história. Aproximadamente na década de 90, nós tivemos no estado americano, não vou lembrar agora exatamente o nome do estado, tivemos um jovem, Mike, que apenas com 17 anos de idade, ele tentou contra a sua própria vida no seu carro, que era um Mustang 68 amarelo. E aí, no dia do seu funeral, a família e os amigos de Mike distribuíram fitas amarelas com dizeres incentivando e alertando as famílias para aquele trágico acidente, porque ele foi um acidente com o intuito da questão do suicídio. Então, ela tem um porquê de ser amarelo. A princípio, a gente fala muito na questão amarelo da atenção, do trânsito e tal, tem até a ver, mas não é o cunho adequado que seria da campanha. E a gente vem no Brasil desde 2015 trazendo a proposta do Setembro Amarelo. Agora, se a gente for falar do suicídio de uma forma geral, a humanidade, esse trágico acontecimento, que é o suicídio, a pessoa atentar contra a sua própria vida, isso vem aumentando? Sim, ele vem aumentando e a gente tem algumas causas mais específicas. Toda a pesquisa que é feita, ela é feita dentro da CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ela também, googando, tá, com o Centro de Valorização da Vida na internet, você tem acesso aos dados, muito também locais que você pode pedir ajuda. Ele cresce porque cresce junto com o ser humano os desejos que a pessoa tem. As vontades,
processo aquisitivo, questões muito intrínsecas, que eu não posso dizer que são as mesmas coisas que você sente, uma mulher sente, um jovem sente. Cada pessoa vai sentir de uma determinada forma e vai ser mais agravante, mais acirrado o ser angustiante. E ele cresce juntamente com a proposta do capitalismo, com a resposta que você tem que dar a uma sociedade. E os números eles estão colocando que no Brasil, a nível de território nacional, a gente percebe que em torno de 32 jovens, a gente não está contando adultos, terceira idade, a gente está contando que jovem, em torno de 32 jovens por dia atentam contra a sua própria vida. Esses dados não são meus, eles são do site da CVV, que essa campanha... O que é mais grave, porque a juventude, né? Sim, e tem essa resposta, né, esse desejo muito grande, que eu não tenho como mensurar que esse é um problema para esse indivíduo e esse é um outro problema, e que todos os problemas são iguais para todos os jovens. Cada pessoa é um ser individual, intrínseco, e ele sabe exatamente o que está passando por ele. A questão da proposta da CVV com a campanha O Setembro Amarelo é realmente alertar que, se houver alguma angústia, se tem alguma angústia, se em algum momento alguém passou, tipo, não, eu não tentei contra a minha vida, mas já fui dormir pensando em procurar ajuda, para que a gente possa, num dado momento, ter essa clareza de fala, né? E auxiliar essa pessoa. Então, mas a campanha é voltada para as pessoas, obviamente, se auto-identificar, se elas estão num estágio que precisaria de uma ajuda, de um apoio, e também para familiares, sim, etc. Então, porque a gente sabe que todas as campanhas sobre alcoolismo, AA e outros, certo? Tem muito a ver com o ambiente familiar, também pode ajudar muito e tal. Sim. Então, quais seriam, se é possível? Eu sei que você individualizou os casos, né? Mas como os pais, para falar dos jovens, né? Eles poderiam perceber, ficar mais alerta para poder até, se ele mesmo não puder intervir, conseguir apoio e tal. O que chamaria atenção a campanha desses pais para eles observarem dos jovens? Interessante, Moisés, você falou uma palavra muito interessante, que é a percepção, né? A percepção está atrelada à observação, né? A gente tem uma vida muito acelerada e muitos pais trabalham manhã, tarde, noite, outros fazem os seus mestrados, doutorados e quase não estão um tempo hábil dentro de casa e quase não conseguem perceber os seus próprios filhos. E em nome de uma vida estável, favorável para esse filho, eu quase não tenho tempo de estar com esse filho em casa. A forma que, de repente, a campanha pode auxiliar o entorno, saindo da questão dessa individualização, né, da pessoa, é a observação desse filho dentro de casa, desse filho que é adolescente, desse filho que terminou um relacionamento, desse filho que teve um desejo de passar num vestibular, ou desse filho que fica trancado dentro de um quarto jogando em algum tipo de vício. Por que isso? Porque a gente está traçando uma questão de isolamento. Não vou dizer que é sempre assim, mas na grande maioria, a forma o isolamento ele é um dos indícios. Claro que não é um isolamento natural de que eu quero ficar sozinho para ler um livro, eu quero ter uma solitude. Diferente da solidão, a solitude, que é o gostar de ficar só, é o gostar de produzir algo enquanto eu estou só, eu estou produzindo e olha aqui e o que eu produzi. Silêncio. Tem Sim, toda uma teoria sobre isso. Isso é importante. Não é isso que você está falando, você está falando de uma coisa mais exagerada. Estou falando de um distanciamento mesmo. Esse distanciamento, ele quase que chega ao indício de um processo depressivo. E a depressão é a segunda maior causa de suicídio.
A primeira que você... E a primeira, ela vai o colocar isolamento. esse isolamento, mas a depressão, digo que a segunda maior causa para o suicídio é o processo instaurado de depressão. Porque depressão é considerado uma doença. É uma né? doença, é um distúrbio psiquiátrico, por isso que a gente também tem não só com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida para a Campanha Amarelo, a gente tem o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, e a ABP, que é a Associação Brasileira de Psiquiatria, que, junto com essa campanha incrível que é o Setembro Amarelo, alertando aos processos psiquiátricos, porque esse isolamento é o isolamento do eu não posso, eu sou um sujeito menor, eu sou um sujeito de desvalor, eu não sei o que passa na mente, mas esse pai observando, esse pai olhando, esse pai tendo todo esse entorno, essa preocupação, talvez desse uma amenizada. Isso vai para o campo do si, eu não tenho, as ciências humanas, elas têm uma dificuldade, não sei se seria essa a palavra, de acertar todos os dados e dizer, olha, se eu tivesse tomado essa decisão, a campanha ela é uma conscientização, eu não estou dizendo que nós vamos ter a chave para tudo, nós temos uma conscientização, nós temos o valor de conscientizar o outro. É um alerta, né? Sim. Eu acho que é importante Sim. o alerta para... porque, como você disse, no capitalismo é muito estimulado o individualismo, né? Como se fosse assim, não se preocupar com o outro, né? Preocupar com si mesmo. Inclusive, do ponto de vista do trabalho, que você também atua na área de segurança do trabalho, Sim. né? Essa ideia de que eu estou desempregado porque o problema foi meu. Né? Isso é muito característico, eu sou jornalista, mas na mídia e tal, que é o seguinte, você não está preparado para o mercado, você ficou obsoleto, você é isso, você é aquilo. E não leva em conta que a política econômica pode gerar emprego e pode gerar desemprego. Sim. Então, você não tem que ficar com a carga toda nas suas costas, etc. Então, você vê também nessa situação das crises econômicas, nós mesmos estamos vivendo uma crise econômica, uma crise política, desencontros, etc. Isso gera mais tensão na sociedade. Sem dúvida. Isso pode refletir nas pessoas individualmente. Pode refletir. Quando eu falo para os meus alunos do ensino médio, e eles não são de rede pública, né, de rede particular, eu tenho um tema de uma das aulas que eu falo que é a sociedade do ter, T-E-R, versus a sociedade do ser, S-E-R. A sociedade do ter me dá todas as condições de ser um bom profissional, me obriga a ser o excelente profissional, a responder para a sociedade tudo que eu tenho que responder, e eu esqueço do meu real, que é o meu ser, quem eu realmente sou, das minhas escolhas, dos meus desejos, das minhas vontades, e outras palavras que no canal eu posso falar que a gente vai retendo. E eu deixo de lado, genericamente falando, eu deixo de lado o meu verdadeiro ser, quem eu sou, por essência, para responder a uma chefia, responder a uma sociedade, responder a um status social, a esse fetiche de compra, de consumismo, de necessidade, que eu não sou contra comprar, porque se eu fosse contra comprar, eu estaria dando essa entrevista agora vestida de Eva. Eu não estaria vestindo tudo isso aqui, porque cada coisa aqui teve um valor monetário e eu não dei um sorriso para ter isso aqui. De fato, nós precisamos trabalhar. Mas a pergunta é, o que eu trabalho, o que eu faço, satisfaz o meu ser? Muitos empresários, muitos executivos, muitas pessoas nesse processo do capitalismo para responder, muitos fazem tudo o que não gosta em prol do valor monetário e aí deixam de lado família, deixam de lado sua vontade. Muitos vão gozar a vida depois dos 60, 70 ou quando tiverem a oportunidade de se aposentar, enfim. No que a gente poderia ter um trajeto de gozo, de felicidade, de alegria, de satisfação com o que eu tenho e muito mais com o que eu
sou. Isso é angustiante. Falo da minha experiência de sala de aula, eu tenho alunos que falam, professor, eu não quero ser técnico de segurança do trabalho, ou eu não quero ser técnico de radiologia, ou eu não quero ser técnico de enfermagem. Meu filho, por que você tem que? Porque meu pai paga, porque meu pai manda. E por que a gente não fala isso para o papai? Porque eu não tenho coragem. E aí a gente já cria uma sociedade, eu não vou dizer lapidada, mas tolhida. Vou arriscar em dizer que a gente vai tolhindo uma sociedade, uma juventude. Outra coisa que a gente tem indícios é que o suicídio ele é muito mais letal nos homens, a maioria, né, ele acontece muito mais com condições letais, as vias de fato, no homem, porque ele tem muito mais recursos letais para que isso aconteça, do que na mulher. Geralmente a mulher ela tem isso, alguns números vão falar disso, eu não tenho esses números agora, mas algumas pesquisas vão falando sobre isso, em que as mulheres em alguns momentos tentam e não conseguem chegar às vias de fato, e os homens geralmente são mais letais. Mas às vezes que seja homem ou mulher não chega às vias letais, isso não seria uma maneira de apenas chamar a atenção para um problema, o que seria bom, né? Porque a pessoa usaria mecanismos exagerados e, obviamente, poderia até atentar diretamente contra a vida, mas esses mecanismos letais dos homens, eles seriam mais porque eles têm acesso a instrumentos mais letais ou devido à postura do homem e da mulher na sociedade diferenciadamente? A forma, né, que tem o acesso a uma arma de fogo ou alturas mais, enfim, alturas, o que for. Não tem a ver com a maternidade? Assim, não, da sensibilidade emocional mais não necessariamente da mulher e tal, não necessariamente porque o sujeito, independe de ser macho ou fêmea, ele sente, né? Alguns homens são extremamente mais sensíveis, outras mulheres são mais fortes, mas o que os números falam nessa outra pesquisa que também é encontrada na CVV, é que em alguns casos o homem ele consegue ser mais letal. Eu não posso deixar um pouquinho, passar uma fala sua, quando eu sei que você fez com o maior carinho, mas não é para chamar atenção. Quando as mulheres tentam e não conseguem. A gente geralmente tem esse pensamento de que quem tentou o suicídio e não conseguiu, talvez fosse... A sua pergunta foi muito cabível. Eu entendi o que você quer falar. Eu não falei da mulher em si. Mas quem não consegue, né? Quem não consegue, se isso... Isso, não foi da mulher nem nada, mas quem não consegue, será que não seria para, de repente, chamar atenção? Não posso deixar passar, não por você, querido, mas por conta do público, porque essa é uma fala já instituída e é por isso que a campanha existe. No sentido de que não é para chamar atenção. Essa pessoa, seja homem ou mulher, ela apenas não conseguiu. Por quê? Na grande maioria, o suicida, ele não quer acabar com a vida. Ele quer acabar com a dor que ele sente. E essa é a proposta da campanha Setembro Amarelo, porque o objetivo é alertar. E qual é a ferramenta que a CVV, Centro de Valorização da Vida, traz para a gente? Conversas que curam. Falar sobre o que sente, porque o suicida, em muitos casos, ele não queria acabar com a vida. Tem algumas fotos, né, de Facebook. A forma que ele queria acabar com a dor, como você falou, e ele acaba com a dor se matando, o que não é o caminho. Ele poderia matar essa dor, né, se transformando em contato com outras pessoas. Seria isso. Perfeito. Se autoconhecendo. Isso. E aí a gente entra nesse processo. Como que eu me autoconheço? Falando, se olhando, identificando se você é um ser, se você é de uma sociedade do ser ou se você é de uma sociedade do ter. Se eu vivo para ser ou se eu vivo para ter. E aí, se fazendo essa pergunta... Em geral, o ter não traz essa felicidade da qual é vendido esse peixe, né? De que o ter
traria a felicidade ou a satisfação, né? Exatamente. É uma satisfação, inclusive, superficial e muito efêmera, né? É verdade. E eu vou tamponar faltas, com coisas, e eu vou ter o carro do ano, nenhum problema para ter o carro do ano, para ter iate, para ter o que você quiser, não é problema. Eu preciso, isso me satisfaz até que ponto eu tenho isso como uma satisfação. Não é problema nenhum você ter nada, não é problema nenhum você ser qualquer outra coisa. A pergunta é, isso te basta, isso te satisfaz, isso é bom? Agora, do ponto de vista do extrato social, como é que está presente o suicídio? O suicídio está presente de forma uniforme em todas as camadas sociais, essa definição aí que o IBGE faz na hora de fazer a pesquisa, classe A, B, C, D, E e F, ela está distribuída ou ela está mais presente no segmento social ou não? Ela está mais presente, segundo os números, ela está mais presente nas classes médias para cima. Para cima, que é a questão da falta, das o povão tolera mais por experiência própria e tal, de que tem que brigar pela vida. E eu nunca tive, né? Talvez seja essa questão, eu nunca tive, então eu vou batalhar para que eu tenha. Mais uma vez, eu volto a falar. Isso é muito subjetivo. Não estou dizendo que não exista alguém de uma classe popular, de uma classe financeiramente desfavorável que não tenha isso. Porque também a gente vai alertar com o Setembro Amarelo a respeito do suicídio, mas você citou o AA, você citou, eu vou corroborar falando do tabagismo, que são mortes lentas. Que, de certa forma, eu busco uma morte dentro de um suicídio lento. Não vem ao caso, mas é uma questão a se pensar também, porque eu posso... Do ponto de vista de uma comparação, você poderia chegar até lá, né? Exatamente. Até o cara que entope as suas aveias com 40, 50 anos, comendo coisa ruim e tal, ele está, no fundo, tendo um comportamento meio parecido, exatamente. Mas descaracterizaria exatamente o objetivo da campanha. Agora, a campanha, então, alerta, sejam as pessoas de forma geral e quem está próximo dessas pessoas, de que eles devem procurar o contato e tal. E esse contato, o melhor seria, você falou que o instrumento é a fala. Sim, o instrumento é a fala. Pelo telefone, porque o CVV tem telefone. O CVV tem um telefone, que é 188, a partir do dia 1º de setembro, ele já ficou geral para todo o território nacional. A possibilidade 188. 188, está aí na sua tela. 188, que é extremamente importante que se fale sobre isso. Eu costumo chamar para que a gente não tenha esse constrangimento de se falar. É claro que a gente não vai botar no outdoor, falar para todo mundo, né, conversar com todos em todos os lugares, mas que haja realmente uma necessidade, que há uma necessidade da fala, e essa fala com pessoas que são apropriadas para te ouvir. Então, o CVV ele disponibiliza 188, são e essas pessoas, esses voluntários, qual é o comportamento do voluntário que vai atender um telefonema de uma pessoa que está aflita? Quais são as características desse atendimento? Então, esse atendimento ele é anônimo para quem está ligando, então a gente não tem, enfim. E você tem uma postura neutra diante daquilo, com incentivos e, de repente, encaminhando essa pessoa, ou direcionando, ou orientando para que ela possa buscar algum centro de cuidado mais próximo, ou que possa trabalhar com projetos de lazer. Cada profissional ele recebe o treinamento igual, o mesmo, é acolhimento. Esse acolhimento ele é feito da melhor forma possível. É claro que quem está do outro lado, há um distanciamento, porque é um telefonema, e às vezes esse distanciamento ele é necessário, se faz necessário num primeiro momento para falar, olha, eu tenho uma dor e uma angústia, eu não sei para quem eu vou falar. E já existe, e eu não estou te olhando, eu não te vejo nos olhos, não há medo de falar.
E a minha fala, por ser treinadora, né, de desenvolvimento pessoal, com as aulas que eu dou, treinamento e desenvolvimento em sala de aula, a gente pode ter eu tive alguns depoimentos de alguns alunos ao longo desses 15 anos, alunos comentando das suas dificuldades em casa, as dificuldades, sejam elas financeiras, sejam elas do cotidiano em si, e a gente ouve algumas coisas que talvez o pai não teria escutado, talvez são maiores de idade, alunos da noite são alunos técnicos, então eu não estou falando com um menor de idade, eu estou falando com um adulto, casado ou casada, que de repente não tiveram coragem de relatar aquilo que relatou para o professor. Esse nó que é importante nesse contato desatar. Agora nós estamos chegando ao final, Sheila, eu queria que você então agora falasse assim, a vida é de lascar. Né, você criou por que você criou esse canal no YouTube? Você tem aí, nós vamos ter mais 2 minutos aí para você fazer a sua propaganda. Então, eu trabalho há 15 anos com a educação para a sala de aula, para o ensino médio, ensino técnico, e os meus alunos falam, professora, sua aula é de arrasar. Você deveria fazer um canal, e aí muita gente falando, eu resolvi fazer um canal. Então, vamos falar qual é o canal. E o canal é Viver de Lascar. Viver é de lascar e conviver Viver é de lascar. Viver é de lascar. O que significa esse de lascar? É muito difícil começar um dia, matar um leão por dia, amanhecer, trabalhar, dar conta de tudo, ser, ter, enfim. É isso, eu convido você a participar lá do meu canal, procurar, tem vídeo novo, a gente vai preparar isso tudo. Viver é de lascar, com Sheila Monteiro no YouTube. Então, no YouTube você vai estar aí anotado aí no rodapé da tela o canal para você encontrar. Agora, Sheila, o canal não você veio aqui falar do Setembro Amarelo, você está de amarelo e tal, agora o canal é mais amplo, né? O debate. Então, só dar essa palhinha do canal para a gente terminar, e eu queria agradecer aí muito a sua presença aqui. Eu que agradeço. O canal tem o intuito da gente falar das conversas cotidianas. Eu sou estudante de psicanálise, a gente depois pode disponibilizar o instituto no qual eu faço parte, que é o Instituto Ciência, na Pedra de Guaratiba, com formação posterior, formação continuada em psicanálise, uma pós-graduação na área, e falar de experiências cotidianas. Se viver é de lascar e conviver é muito difícil, e há uma reticência, há uma brincadeira no canal que para um é angustiante, para outro é frustrante, viver e conviver são as tarefas do nosso cotidiano. Eu quero dizer uma fala que ela tem me impactado esses últimos tempos, eu falando sobre isso, escrevendo, somos todos em prol de um único projeto, que é a vida e o sustento da mesma. Tudo que a gente mais quer é preservar a vida, não tem jeito, qualquer pessoa vai querer isso. Preservar a vida e sustentar a mesma, é só isso que a gente quer. E lá no canal são essas conversas brincalhonas. Isso. Então, eu agradeci já a Sheila e eu agradeço a você a paciência e a audiência de estar acompanhando aqui os programas do Núcleo de Política e Cidadania, aqui no Canal 6, TV Comunitária do Rio. Pode nos acompanhar no tvcrio.org.br ou no novo domínio, TV Comunitária sem acento, tudo junto, .rio, que é um domínio da cidade do Rio de Janeiro. Obrigado e até o próximo Núcleo de Política e Cidadania.